Aula 2, curso de administração dos sistemas Linux. A prática dos comandos Linux. 2.1 Shell. Shell ou concha é uma parte do sistema utilizada para interagir o usuário com o sistema operacional, normalmente através de comandos. Apesar do Linux, nos dias de hoje, possuir uma interface gráfica bastante funcional, o Shell é talvez o único padrão entre as mais diversas distribuições. Como este curso pretende ser um curso sobre o Linux no geral, vamos nesta aula aprender sobre os comandos do sistema operacional. Há vários modos de ter acesso ao Shell. Um que funciona em quase todas as distribuições gráficas é pressionar Alt F2, em seguida digitar Xterm. Em distribuições modo texto, normalmente você terá de logar como root, ou com um usuário criado durante a instalação para obter acesso ao Shell. No Ubuntu, há uma forma muito simples de ter acesso ao Shell. Basta que eu clique em Aplicativos, Acessórios, Terminal. Estando no terminal, vemos logo o chamado prompt. Ele é o aviso de comando e na frente dele iremos digitar o que desejamos que o sistema faça. O prompt também é autoinformativo e nos ajuda a saber qual é a nossa situação momentânea no sistema. A primeira informação que vemos é o nome do usuário, que neste caso está como Marcos. Poderia estar o meu nome, Luciano, ou o nome que você usou para logar no sistema. Então, o nome que aqui aparece é um aviso sobre qual usuário estamos executando o comando. Após o arroba, vem a indicação de onde estamos logados, que no caso, estamos na máquina Active Info Desktop, que é o hostname ou o nome do host, isto é, o nome da máquina. Após os dois pontos, vem o local onde estamos navegando no terminal, que aqui aparece um til. O til no Linux serve para indicar o diretório pessoal do usuário. Assim, se estivéssemos fora do diretório pessoal, apareceria um caminho completo. A última parte do prompt tem um cifrão, que serve para indicar que estamos com nossas permissões limitadas, apesar disso não ser totalmente verdade se o recurso sudo estiver habilitado para o usuário. Enquanto que no lugar do cifrão, se aparecer uma cerquilha, nos indicaria que temos permissões totais sobre o sistema, pelo fato de estarmos logados como root ou com um usuário de UID 0, que representa permissões ilimitadas. Comandos. Um comando é uma palavra que tem a ver com o que eu quero que o sistema faça, normalmente referente ao idioma inglês ou ao nome de um programa. Para executar um comando, basta que eu digite uma palavra e pressione Enter, como por exemplo, se eu digitar Firefox tudo em minúsculo e pressionar Enter, o programa Firefox foi chamado. Repare que o Firefox trancou o terminal. Talvez você queira abrir ele de um modo que ele não tranque o terminal. Então você pode usar o E comercial encostado no final da palavra Firefox, assim, Firefox, E comercial, e pressiono Enter. Deste modo, o terminal continua livre para novas execuções de comando. Esta fórmula do E comercial somente deve ser usada em programas gráficos como é o caso do Firefox, ou em casos especiais de execução em background. Outro exemplo de comando é o digitar gedit, que chama o editor de textos do ambiente gráfico GNOME. Ele também trancou o terminal por ser um programa gráfico. Assim, posso utilizar a opção gedit e comercial de modo a abrir o Firefox e o gedit juntamente.
Um truque muito usado permite lembrar comandos que digitei anteriormente com as setas do teclado para cima, para baixo. Se eu quiser preencher um texto automaticamente, posso usar ainda a tecla Tab. Veja, se eu digitar Fire e pressionar Tab, o sistema percebe que há apenas um comando começando com Fire, que é Firefox, mesmo que eu não tenha digitado Firefox anteriormente. Se eu digitar F e pressionar Tab, nada aparece, porque há mais de uma possibilidade. Mas se eu digitar Tab novamente, o sistema avisa sobre o número de possibilidades, perguntando se eu quero exibi-las. Se eu pressionar Y, elas são exibidas. Para que a exibição seja finalizada, basta pressionar Q. 2.2 Usuário root. No Linux podem existir vários usuários, e normalmente esses usuários possuem uma limitação de permissão. Geralmente estas limitações fazem com que cada usuário tenha acesso de gravação apenas na sua pasta pessoal. Por exemplo, Marcos tem acesso à gravação na pasta pessoal /home/Marcos. /home/Marcos significa referenciar uma pasta chamada Marcos que fica dentro de outra pasta chamada Home. O usuário root é justamente um usuário especial que não obedece a estas limitações, graças ao fato dele ser o usuário administrativo, que pode criar usuários e administrar suas permissões. No Ubuntu, não há por padrão senha no usuário root, e para administrar o sistema, usamos um comando chamado sudo, que é habilitado no usuário criado durante a instalação. Ele terá permissões de executar comandos como se fosse o usuário root, bastando acrescentar a palavra sudo antes de cada comando que executar. Por exemplo, sudo firefox sudo gedit. Repare que me foi pedido a senha do próprio usuário e não a senha de root. Em outras distribuições, onde haja uma senha de root, você pode usar o comando su para virar root, onde será requisitada a senha de root. Um atalho para limpar o shell do Linux é a combinação Ctrl L, que também está disponível no modo texto puro. Ctrl L. Outros atalhos que você não deve esquecer são o atalho Ctrl C, que tenta cancelar ou finalizar a execução de um comando. Quando Ctrl C não está disponível, usamos a tecla Q para sair de um comando. Ou ainda verificamos se o comando tem uma forma específica de sair. O Nano, por exemplo, tem uma combinação que é Ctrl X. Outra tecla de atalho útil é Ctrl Z, que não finaliza, mas paralisa um comando rapidamente, e pode ser muito útil quando o Ctrl C não funciona. Você pode trazer o comando de volta com o comando FG. 2.3 Comandos básicos. Os comandos básicos são comandos para o gerenciamento de arquivos no terminal e também para o gerenciamento básico do terminal. Eles lembram um pouco os comandos do MS-DOS, porém, fique atento, o terminal do Linux é muito mais do que aparenta. Vamos começar com o comando pwd. O comando pwd nos mostra o diretório corrente, isto é, o diretório ou pasta em que estamos navegando pelo terminal. Apenas digito pwd e pressiono Enter para que ele seja executado. A saída de sucesso de um comando é chamada de Standard Output e é comum na maioria dos comandos. O que essa saída quer dizer é que existe uma pasta chamada Home e dentro desta pasta uma pasta chamada Marcos, que é a pasta em que estou navegando. Como nós vimos no tópico Árvore de Diretórios, o diretório Home guarda pastas pessoais de usuários. Assim, Marcos só poderia ser a pasta pessoal de um usuário chamado Marcos. Podemos averiguar isso pela interface gráfica. Para isso, eu clico em Locais, Pasta Pessoal. Note que foi aberta a pasta /home/Marcos.
E nota também que ao invés de Marcos, poderia aparecer o meu nome Luciano ou o seu nome. Isso acontece porque estou logado como um usuário chamado Marcos. Um comando muito simples é o comando clear, que apenas limpa a tela, tendo a utilidade apenas estética. Você também pode usar Ctrl L para isso, tanto no modo texto puro, quanto no terminal em modo gráfico. Veja, clear, Ctrl L. Depois de aprender o PWD, você ainda poderia se perguntar, mas em que me ajuda saber em que diretório estou navegando? O diretório corrente é mais ou menos como o diretório padrão naquele momento. Significa que se eu disser ao sistema, exclua o arquivo X, ele irá procurar pelo arquivo X nesse diretório padrão, ou seja, no diretório corrente /home e /marcos. Mas se eu for mais específico e disser algo como exclua o arquivo X que está dentro do diretório /usr, então o sistema irá procurar o arquivo X no diretório usr como especifiquei. É mais ou menos como a barra de endereço quando estamos na interface gráfica. Ela nos mostra que estamos navegando no diretório /home e /marcos, que é, por assim dizer, o diretório padrão no momento. Após aprender o comando pwd, você está pronto para o comando ls. O comando ls é um comando que lista o conteúdo de um diretório. Ou em termos mais simples, o ls lista o conteúdo de uma pasta. Se eu digitar ls sem especificar nenhum caminho, ele irá tomar como padrão o diretório corrente, que foi exibido pelo comando pwd. Veja, ls enter. Repare na saída padrão ou standard output do comando ls. Ele mostra os arquivos e subdiretórios do diretório /home e /marcos. Para conferir esta exibição, irei abrir o diretório Marcos na interface gráfica, que já tinha sido aberta anteriormente, né? Então você pode perceber o subdiretório área de trabalho, o subdiretório Capture X Plus, o subdiretório documentos, o subdiretório download, o subdiretório imagens, o subdiretório modelos, o subdiretório música, o subdiretório público, o arquivo teste e o subdiretório vídeos. Outro meio de usar o ls é especificar um caminho, isto é, o nome do diretório que você quer listar. Por exemplo, se eu quiser listar o diretório bin que fica na raiz, basta digitar ls espaço /bin. Para listar o diretório /usr /bin, basta digitar ls /usr /bin, ou seja, o diretório bin que reside dentro do diretório usr. Os coringas asterisco e interrogação também estão presentes no Linux. Isso significa que posso filtrar uma listagem com lst asterisco, que mostra os arquivos começados com T do meu diretório. Ou ainda, posso utilizar uma máscara com o coringa interrogação. Por exemplo, qualquer arquivo que tenha 5 caracteres. Então, basta digitar 5 interrogações, ls 5 interrogações, enter, o arquivo teste aparece mais uma vez. O ls ainda possui outros parâmetros especiais que começam com um traço ou 2 traços, como por exemplo, ls espaço traço traço color. Esta é uma opção que vem por padrão em muitas distribuições, pois permite diferenciar os tipos de objetos que o ls está mostrando. No caso em azul, nós vemos que são pastas ou subdiretórios desse diretório. Em branco, nós vemos que são arquivos. Vamos listar agora com o traço traço color o conteúdo de /bin para ver outras cores. Veja, em verde
temos os executáveis. Em azul claro, os links simbólicos. Em vermelho e branco, temos alguns programas com permissões especiais. Uma permissão especial chamada BTS, que iremos aprender na aula de permissões. Parâmetro "-a" do comando ls. No Linux, arquivos cujos nomes iniciam-se em ponto são considerados por padrão arquivos ocultos. Com o parâmetro "-a", eles passam a ser exibidos. Outro parâmetro parecido com este é o "-a" maiúsculo, que faz a mesma coisa, porém não mostra as entradas ponto e dois pontos, que são nomes em sistemas Unix para simbolizar o diretório atual e o diretório pai, anterior a este. Repare que com o "-a" maiúsculo, ponto e dois pontos não aparece. ls-b maiúsculo não mostra arquivos terminados em "til", que no Linux são utilizados para identificar arquivos de backup. Opção "-d". Ao utilizar ls com coringa que acabe no nome de um diretório, o conteúdo desse diretório pode ser exibido ao invés do nome do diretório, o que algumas vezes é inconveniente. Para corrigir isso, utilizamos o parâmetro "-d". Veja como isso acontece. Irei digitar ls document asterisco, que é compatível com o padrão documentos. Quando eu pressionar Enter, não aparece nada. Não porque ele não encontrou o diretório documentos, mas porque ele está exibindo o conteúdo do diretório documentos, que é um diretório vazio. Devo então utilizar a opção "-d" para que o nome absoluto dos diretórios seja exibido. Assim. Outras opções do ls são ls-r, que inverte a ordem da ordenação, ls-t, que ordena pelo tempo de modificação, ls-u, que ordena pelo tempo de acesso. Uma opção que você não deve esquecer é ls-l, que exibe informações detalhadas dos arquivos, como permissões, número de objetos, que veremos em mais detalhes, dono do arquivo, grupo do arquivo, que veremos nas aulas de permissões, tamanho do arquivo e data de modificação. Um parâmetro que é comum a muitos comandos é o --help, que exibe a ajuda de um comando. Assim, ls espaço --help. Repare que às vezes repito um comando. Para isso, simplesmente uso as setas do teclado. Basta pressionar a seta para cima para lembrar os comandos anteriormente digitados, para baixo para voltar na mesma direção. É possível combinar parâmetros em comandos. Por exemplo, eu posso combinar o parâmetro "-u", que ordena pela data de modificação, com o parâmetro "-color, e também combinar isso com o parâmetro "-a". Posso fazer isso assim ou assim. Então, todas essas opções foram combinadas. Comando cd. Muitas vezes torna-se necessário trocar o diretório de trabalho, visualizado no comando pwd, para outro diretório. Há várias formas de se utilizar o comando cd. Uma é especificar o nome de um subdiretório do diretório corrente, de modo que ele venha a se tornar o novo diretório corrente. Veja, vou digitar ls, escolher um diretório que esteja dentro do diretório corrente, ou seja, um subdiretório do diretório corrente,
Vou digitar cd espaço o nome desse subdiretório. Pronto, agora alterei meu diretório de navegação. Uma forma muito usada do cd é para voltar ao diretório pai, ou seja, o diretório mais um nível acima do diretório em que estou navegando, que no caso de documentos é o diretório Marcos. Para isso digito cd espaço 2 pontos e pressiono Enter. Outra forma de usar o comando cd que pode causar certa confusão no início é especificar o caminho completo a um diretório. Por exemplo, se eu quiser ir ao diretório lib, que está dentro do diretório usr que fica lá no barra, eu teria que especificar cd espaço barra usr barra lib, e assim consigo entrar num subdiretório que não pertence ao diretório corrente. Uma opção interessante do comando cd é o cd traço, que vai ao diretório anterior ao que eu estava. Então, ao digitar cd traço, eu volto ao diretório anterior. Se eu utilizar cd dois pontos nesse caso, eu iria voltar a qual diretório? Ao diretório usr, né? E como a minha intenção era voltar ao diretório anterior, eu utilizei cd traço. Para ir à raiz, por exemplo, eu poderia utilizar cd dois pontos uma vez, cd dois pontos mais uma vez e pronto, cheguei na raiz. Outra forma seria eu digitar cd espaço barra, que vai diretamente para a raiz. Um outro comando importante é o comando touch, que nos permite criar um arquivo em branco. Para isso, utilizamos touch meu arquivo.txt, por exemplo, criaria um arquivo em branco chamado meu arquivo.txt. Caso o arquivo já exista, touch altera a data de modificação do arquivo para a data atual. Eu ainda posso especificar uma data de modificação da seguinte forma: especifico o mês, que no caso aqui está outubro, especifico o dia, no caso vou especificar 17, e especifico o horário, por exemplo, 14h30. Que agora está em 17 de outubro, às 14h30. Não é apenas arquivos que você pode precisar criar. Se precisar criar um diretório, terá de usar o comando mkdir. Por exemplo, para criar a pasta receitas, digito mkdir espaço receitas. E o diretório receitas é criado. Aproveito o comando mkdir para falar de arquivos com nomes compostos, como este área de trabalho. Como faremos para criar uma pasta chamada meus documentos? Pode-se usar aspas duplas, assim, mkdir, aspas duplas, meus documentos, fecho as aspas duplas. Pronto, uma pasta chamada meus documentos foi criada. A mesma coisa para o acesso. Se eu quisesse acessar a área de trabalho, eu teria que abrir aspas, área de trabalho, fecha aspas, cd dois pontos. Outra forma de criar arquivos com nomes extensos é utilizando uma barra ao contrário antes de cada espaço. Veja, mkdir minhas barra ao contrária
músicas. Isso também é válido para o acesso. Eu posso acessar combinhas, para o contrário é músicas. E tanto faz, eu posso também utilizar as aspas duplas normalmente, tá? Sem nenhum problema. É possível utilizar o comando mkdir para criar diretórios já com o respectivo subdiretório. Por exemplo, para criar o diretório azul, que mora dentro de um diretório inexistente chamado cores, eu poderia utilizar o parâmetro "-p", assim, mkdir-p cores/azul. Ambos os diretórios cores e seu diretório azul foi criado. Você deve ter notado que um único comando pode possuir muitas formas de ser utilizado. Assim foi criado o comando man, que abre um manual de instruções. Por exemplo, você pode obter a ajuda do comando pwd com man pwd. Muitas das opções aqui mostradas no manual do comando pwd não foram faladas porque requerem outros conceitos que ainda não foram ensinados, como por exemplo o que é um link simbólico. Para sair da ajuda, basta pressionar a tecla Q. Outra forma de obter ajuda é usando o comando info, que exibe informações mais detalhadas e pode ser chamado sem nenhum parâmetro, como farei agora. Assim, info, e pressione Enter. Agora você pode encontrar o comando desejado nas categorias ou por uma lista. Veja, por exemplo, o comando ls, que lista o conteúdo de um diretório. Ao pressionar Enter sobre ele, a ajuda do comando ls é exibida. Para sair, basta pressionar Q. Editores de texto. É impossível trabalhar no terminal sem conhecer seus editores de texto. Um editor de texto simples é um programa que permite editar arquivos ASCII. Esses tipos de arquivos não possuem formatação e são muito usados para desenvolver projetos usando linguagem de programação e para configurar o sistema usando o modo texto. Vamos começar pelo editor Nano, que é o mais fácil e comum deles. Para abrir o Nano, basta digitar nano especificando ou não um nome de arquivo. Irei especificar o arquivo que foi criado com o comando touch, que é o arquivo meuarquivo.txt, assim, nano meuarquivo.txt, e pressiono Enter. Vamos observar a ajuda de opções do Nano. Ela utiliza um acento circunflexo para representar a tecla Ctrl. Assim, ao pressionar Ctrl X, escolho a opção sair. Ao pressionar Ctrl O, escolho a opção gravar. Podemos agora digitar alguma coisa dentro do Nano, como por exemplo, Olá Mundo. Para salvar isso, basta pressionar Ctrl O. Em seguida, pressiono Enter, Ctrl O de gravar, e agora Ctrl X de sair. Pronto, o arquivo foi salvo, e podemos confirmar isso pela interface gráfica, clicando no navegador de arquivos recentemente aberto, e abrindo o arquivo Meu Arquivo, que mostra que o conteúdo colocado dentro do Nano também é visualizado pelo gedit. Alguns sistemas baseados em Unix podem não incluir o Nano, como muitas distribuições Linux, de forma que você terá de usar o VI. VI é um editor de textos temido devido à sua complexidade e admirado por suas potencialidades. Deixaremos para falar dele numa aula específica. Vamos agora aprender o comando cat, que assim como o animal curioso, o gato, permite exibir o conteúdo de um arquivo.
Vamos, por exemplo, exibir o conteúdo do arquivo recém-editado pelo Nano, o meu arquivo.txt, digitando cat espaço meu arquivo.txt. Oposto ao cat é o tac. O tac permite exibir arquivos de trás para frente. Isto, apesar de parecer sem sentido, poderá ser útil no futuro, quando estivermos aprendendo sobre logs no sistema. Observe. Vou pedir para o cat exibir o conteúdo do arquivo de configuração /etc/fstab. E agora, para o tac, que inverte o conteúdo. Se tivermos que visualizar um arquivo muito grande, como por exemplo o arquivo /etc/bash_completion, podemos ter problemas com o comando cat. Neste caso, utilizamos o comando s, que permite que naveguemos no arquivo utilizando as setas do teclado. E para sair do comando less, basta pressionar a tecla Q. Vamos limpar a tela com clear. Comando RM. O comando RM permite remover arquivos e diretórios. Para utilizá-lo, basta digitar RM e o nome do arquivo. Veja, RM teste. Agora o arquivo teste foi removido. Vamos criá-lo novamente com touch teste. Porém, para remover um diretório, você terá de usar o parâmetro "-r" de recursivo. Veja, se eu tentar remover o diretório imagens, recebo um erro dizendo que o diretório imagens é um diretório. Esta é uma medida de segurança do RM, pois um diretório pode conter muitos arquivos e subdiretórios. Assim, se você quiser remover um diretório, você precisa usar a opção "-r", que enfim permite a remoção do diretório. Vamos criar novamente o diretório imagens. Em algumas distribuições, o ARM pode perguntar sobre cada arquivo ao apagar um diretório. Para evitar isso, você pode adicionar o parâmetro "-f", que evita perguntas assim: rm-rf espaço imagens. Aqui estou combinando a opção F com R, ok? Noutros casos, em que você precise de contrário, utilize "-id interactive, de forma que o comando RM irá perguntar sobre cada arquivo a ser excluído. Veja, no lugar de "-r", usa a opção "-i", e o RM pergunta se deseja remover. Então eu posso responder com Y ou N, vou responder com N. Comando rmdir. O comando rmdir permite remover diretórios, desde que estejam vazios. Se eu, entretanto, tentar remover um diretório que contenha itens, receberei um erro, de modo que o rmdir é muito pouco usado. Quando você precisar remover um diretório, opte pelo comando rm "-rf", como mostrado anteriormente. Copiando arquivos com CP. O comando CP permite copiar arquivos e possui uma sintaxe de utilização muito simples. Sendo assim, CP, nome do arquivo, destino. Ou ainda, CP, caminho da origem, caminho do destino. Apesar disto parecer estranho à primeira vista, vamos criar uma pasta chamada minhas cópias e vamos copiar o arquivo meu arquivo.txt dentro dela. Veja como fazer isso. Primeiro, vamos criar o diretório minhas cópias com o comando mkdir. Por ser nome extenso, precisamos das aspas. Agora digito cp meu arquivo.txt, que é a origem, ou seja, o arquivo que eu quero copiar,
e há o caminho para o destino. No caso aqui apenas o destino minhas cópias. Ao entrar no diretório minhas cópias, já conseguimos visualizar o arquivo meu arquivo.txt. Basicamente, o comando cp é só isso, mas vamos ver alguns exemplos mais complexos e depois aprender alguns parâmetros. Por exemplo, como eu faria para copiar o arquivo /etc/fstab dentro de um subdiretório de minhas cópias? Vamos criar um subdiretório em minhas cópias com nome especial para representar esse subdiretório com mkdir minhas cópias especial. Vamos ver como isso ficou na interface gráfica. Minhas cópias tem um diretório agora que chama especial, ok? Agora vamos fazer a cópia propriamente dita. cp, a origem, que é o arquivo que eu quero copiar. Repare que eu não digito apenas fstab, que é o nome do arquivo, porque o fstab ele não está no diretório de trabalho, isto é, ele não está no diretório /home marcos. Por isso, preciso especificar o caminho /etc/fstab, que eu vou copiar então no diretório minhas cópias, mas mais especificamente no diretório especial. Repare que no minhas cópias eu não especifico o caminho /home /marcos. Por quê? Porque eu já estou navegando no diretório /marcos. Não sou obrigado a fazer isso, mas eu posso, não tem nenhum problema. Veja, mas eu poderia, é claro, fazer desta forma que iria funcionar normalmente, ok? Vou apertar Ctrl C para cancelar porque a gente já copiou. Se eu clicar então no navegador de arquivos, eu vou visualizar essa cópia que eu fiz dentro do especial. Agora que você já entendeu como funciona o cp, vamos experimentar copiar um diretório para ver o que acontece? Vou tentar copiar o diretório meus documentos dentro do diretório minhas cópias. Veja, cp meus documentos para onde? Minhas cópias. cp não copia meus documentos porque precisa do parâmetro "-r" de cópia recursiva para copiar pastas ou diretórios. Agora sim, a cópia ocorre normalmente. O cp possui ainda muitos outros parâmetros. Depois de ter mostrado o parâmetro "-r", vou começar pelo parâmetro "-a". O parâmetro "-a" é sem dúvida o mais importante de todos. Ele dispensa o uso do parâmetro "-r" caso você esteja copiando diretórios. Permite copiar links físicos e simbólicos, como veremos mais adiante, de arquivos de bloco especial, conservando suas propriedades e atributos. Isso significa que o parâmetro "-a" é a forma ideal de se utilizar o comando cp, pois faz exatamente uma cópia exata de qualquer objeto que você esteja copiando, incluindo qualquer atributo que o objeto possua. Deste modo, o "-a" copia arquivos conservando inclusive suas permissões. Quando você estiver aprendendo sobre usuários e grupos, verá o quanto isso o torna ainda mais importante. Vejamos alguns exemplos de uso do parâmetro "-a". Por exemplo, para criar uma cópia exata do arquivo meu arquivo.txt, basta digitar cp-a meu arquivo.txt e o nome da cópia. Com o "-a", as permissões e todos os atributos de meu arquivo são conservados em sua cópia. Para copiar diretórios, o "-a" é mais indicado que o "-r". Por quê? Ele mantém todos os atributos de todos os arquivos que estejam dentro do diretório. Isso significa
se tiver algum executável ou algum arquivo com uma permissão especial dentro do diretório Minhas Músicas, esse arquivo vai ser conservado com todas as suas propriedades. E repare também que ele dispensa mesmo o uso do "-r", basta apenas executar ele assim e o diretório é copiado de forma exata. Vamos agora ao comando cp-v. O parâmetro "-v" faz com que o cp mostre exatamente o que está fazendo. Irei combinar comando cp-v com "-a" para copiar o diretório Minhas Cópias dentro do diretório Meus Documentos. Veja o que o comando cp faz dessa vez. Ele copia normalmente o diretório Minhas Cópias dentro do diretório Meus Documentos, mostrando isso e mostrando toda a operação como foi feita. Criação do diretório especial, cópia do arquivo fstab no diretório especial. Opção "-b". A opção "-b" faz cópias de segurança de arquivos durante a cópia de um ou mais arquivos que venham a ser sobrescritos. Por padrão, "-b" acrescenta o sufixo "til" no final dos nomes dos arquivos de segurança. Para que você entenda melhor, vamos copiar o meu arquivo.txt dentro do diretório Meus Documentos, que já possui uma cópia de meu arquivo.txt. Veja, ao acessar meus documentos, é criada uma cópia de segurança meu arquivo.txt com um til ao final. Dependendo de sua distribuição, toda vez que você tentar copiar um arquivo, pode ser feita uma pergunta do tipo: você tem certeza que deseja substituir determinado arquivo? Você pode eliminar esta pergunta com a opção "-f". Por exemplo, cp-f meu arquivo.txt na cópia de meu arquivo.txt. Note que eu utilizei tab para o auto-preenchimento, ok? Como já ensinado anteriormente, lá na parte do shell. Outras vezes, você pode precisar do contrário. No caso, você pode precisar que o sistema pergunte se você quer realmente substituir o arquivo. Assim você utiliza o parâmetro "-i", de forma que é feita a pergunta, que você pode responder com y ou n. Movendo e renomeando arquivos com o comando mv. O comando mv lembra o comando cp na sua sintaxe mais simples, porém com uma diferença essencial. mv não requer parâmetros para mover diretórios. Assim, seja mais cuidadoso com ele. Veja um exemplo de uso para mover o arquivo meu arquivo.txt para documentos. mv, o nome do arquivo que você deseja mover, como a gente fazia no cp, e o destino, documentos. Ao listar os arquivos, o arquivo meu arquivo não se encontra mais nesse diretório e foi movido para o diretório documentos. E se você precisasse trazer o arquivo meu arquivo.txt de volta para o diretório pai, isto é, para o diretório Marcos, que é pai do diretório documentos? Bem, há duas formas de fazer isso. Uma é estando no diretório documentos e digitar mv meu arquivo.txt /home/marcos, que faria com que ele fosse copiado para /home/marcos. Bem, isso não é muito prático. Então você pode utilizar dois pontos, pois o nome dois pontos sempre representa o diretório pai no Unix e no Linux, de forma que este também é um meio correto de enviar o meu arquivo.txt de volta para o diretório pai. Veja, já não está mais aqui, agora está no diretório pai. Gostaria de deixar aqui uma dica. Se estivesse precisando copiar um arquivo de um subdiretório para seu diretório pai, você também poderia usar o nome dois pontos
com o comando cp. Como foi dito anteriormente, o comando mv não precisa de parâmetros para mover diretórios. E aqui digo mais, o comportamento do comando mv é idêntico ao do comando cp, quando combinado ao parâmetro "-a". Assim, mv por padrão irá mover um objeto conservando todos os seus atributos. Vamos experimentar agora o comando mv para renomear um arquivo. Isso mesmo, o comando mv tem dois sentidos no Linux. Um é mover um arquivo e outro é renomear arquivos, como o rename do MS-DOS. Para, por exemplo, renomear o arquivo meuarquivo.txt para olamundo.txt, use mv meuarquivo.txt e o destino olamundo.txt. Ao rodar o comando ls, percebo que o arquivo foi renomeado para olamundo.txt. Se eu quiser agora renomear novamente o arquivo olamundo.txt para um arquivo de nome extenso, é muito simples. Basta colocar aspas no nome do arquivo. Um parâmetro que mv compartilha com o cp é o parâmetro "-v", que permite mostrar um verbose do que está sendo movido. Assim, ao mover o item olamundo para a pasta documentos, veja o que acontece. mv, abre aspas, olamundo.txt, destino documentos, incluindo o parâmetro "-v", ok? Ele mostra um log similar àquele visto no comando cp. Vamos trazer o item de volta. mv documentos, olamundo.txt, para o diretório em que estou atualmente. Repare que digitei /home e /marcos. Será que há alguma outra forma de fazer isso? Bem, se eu digitar dois pontos, irei enviar o arquivo olamundo para o diretório pai de Marcos, ou seja, o diretório home. Mas, na verdade, eu quero enviar para /home e /marcos. É aí que entra o sentido do ponto. O ponto no Unix, como eu dito anteriormente, serve para representar o diretório atual. De forma que, ao fazer isso, eu trago o arquivo olamundo de volta para o diretório atual. O comando mv também compartilha com o comando cp os parâmetros "-f" e "-i". Da mesma forma, algumas distribuições podem vir com mv perguntando toda vez que um arquivo for sobrescrito. Você pode omitir isso com o parâmetro "-f". No caso inverso, você pode precisar que o mv sempre faça perguntas. Assim, podemos usar o modo interativo, com mv-i. Por exemplo, se eu tentar renomear o arquivo olamundo.txt para teste, que já é um arquivo existente, posso usar o parâmetro "-i para forçar o programa a fazer uma pergunta antes de sobrescrever. No caso, ele pergunta se eu quero sobrescrever teste. Posso responder y ou n, no momento eu vou responder n. mv ainda compartilha com o cp o parâmetro "-b", que numa movimentação gera cópia de segurança dos arquivos anteriores, que obviamente possuam o mesmo nome do destino. Veja, se eu tentar mover o arquivo olamundo.txt sobre o arquivo teste com o parâmetro "-b, ao rodar ls, percebo que é feito um backup da versão anterior do arquivo teste. Comando history. O comando history mostra os últimos comandos executados. Para utilizá-lo, basta digitar history e pressionar enter. Vou começar com o parâmetro history-c, que serve para limpar o histórico de comandos digitados. Em seguida, vou executar alguns comandos, como ls, clear, pwd. Ao executar history sem nenhum parâmetro, é exibido esse histórico, esses comandos que acabo de executar.
Se eu precisar reexecutar um desses comandos, ao invés de digitá-lo novamente, posso simplesmente utilizar exclamação do ID do comando. Por exemplo, o clear, que é o comando número 2. E pronto, o clear é executado. O history armazena seus comandos num arquivo chamado bash history. Isto é um arquivo oculto. E este armazenamento é feito somente quando finalizamos a sessão do bash. Comandos para o tratamento de saídas. Muitas vezes precisamos visualizar de maneira filtrada um arquivo de texto, ou mesmo o standard output ou saída padrão de um comando. Quando uma saída é muito complexa, ela pode apresentar diversas informações desnecessárias. Quando a informação que você estava buscando podia estar no início da saída ou no final, ou ainda relacionada a determinada palavra, como por exemplo, a palavra vídeo. Assim, existem alguns comandos que podem ajudá-lo a tratar estas informações. Para este tópico, criei um arquivo de exemplo chamado complexo.txt, mas não se preocupe, pois depois irei ensinar a você como é que ele foi criado. Como pode ver, o arquivo complexo.txt é, como o próprio nome diz, bastante complexo. Vamos aprender então a filtrar este arquivo com os comandos de filtragem. Vamos começar pelo comando de filtragem que considero o mais simples, o comando read, que vem de cabeçalho. Se eu digitar read complexo.txt, são exibidas as 10 primeiras linhas do arquivo complexo.txt, que muitas vezes pode ser necessário. Read possui ainda alguns parâmetros que podem torná-lo mais específico. O parâmetro "-n", por exemplo, permite especificar quantas linhas de um arquivo de texto você quer exibir. Por exemplo, read-n4 complexo.txt. Aqui estou requisitando ao read que mostre as 4 primeiras linhas do arquivo complexo.txt. Observe. Vamos limpar a tela. Se eu quiser exibir todas as linhas do arquivo complexo.txt, exceto as 4 últimas linhas, eu poderia usar read-n também, porém, digito -4, ou seja, 4, todas menos as 4 últimas linhas, complexo.txt. E pronto, as 4 últimas linhas do arquivo não foram exibidas. Temos também no comando read o parâmetro "-c", que permite especificar quantos bytes ou quantos caracteres, incluindo o espaço, devem ser exibidos de um arquivo de texto. Por exemplo, read-c7 complexo.txt, que nos mostra os 7 primeiros bytes do arquivo complexo.txt. Além do read, há outro muito similar, que é o comando tail, que pode exibir apenas o rodapé de um arquivo, ou seja, suas últimas linhas. Por exemplo, tail complexo.txt, que vai exibir as 10 últimas linhas do arquivo complexo.txt. Se eu quisesse, por exemplo, exibir as 3 últimas linhas do arquivo complexo.txt, eu poderia usar tail-n3 complexo.txt, exatamente o mesmo parâmetro usado no read, que é o "-n" do número da linha. E as 3 últimas linhas são exibidas. Do mesmo modo, posso pegar apenas um número de bytes do final do arquivo, como em tail-c15, que são os 15 últimos bytes, de complexo.txt. Foram pegos os 15 últimos bytes. O mais interessante deste comando é que ele possibilita também
acompanhar um arquivo de log em tempo real. Por exemplo, se o Apache está gerando um log em tempo real e eu quero acompanhar esse log, basta utilizar a opção tail-f, o nome do arquivo de log. Veremos mais sobre logs numa aula específica. Se estivéssemos procurando por uma linha que contém uma palavra específica, como por exemplo a palavra error32, poderíamos resolver isso com o comando grep. Assim, grep error32 no arquivo complexo.txt, ou seja, procurar pela palavra error32 no arquivo complexo.txt. E serão exibidas apenas as linhas que tinham a palavra error32. Mas, e se eu precisasse procurar a palavra error32 sem precisar lembrar que a primeira letra dela estava em minúsculo? Para isso, grep oferece o parâmetro -i, que ignora a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Veja, grep -i error32 escrito em minúsculo no complexo.txt, e ele localiza a expressão error32 da mesma forma. Algumas vezes precisamos justamente do contrário, isto é, ignorar qualquer linha que contenha uma palavra, como por exemplo a palavra PCI. Para isso eu poderia usar grep-v PCI. A opção -v então mostra todas as linhas do arquivo exceto as linhas que contenham a expressão, que no caso é PCI. Veja, todas as linhas são exibidas, exceto as linhas que continham a palavra PCI. Vamos comparar. Tem algumas linhas com a palavra PCI aqui. Quando eu faço assim, as linhas com a palavra PCI são suprimidas. E combinando alguns parâmetros, eu ainda poderia fazer algo como grep-vi, e ignora maiúsculas e minúsculas, e o v ignora só as linhas que tem a palavra PCI, complexo.txt, que dá o mesmo resultado. No lugar de mostrar as linhas, você pode querer saber quantas vezes a expressão ocorre. Assim, você pode usar a opção -c, como exemplo. grep -c error32 complexo.txt, e vejo que a expressão error32 aconteceu 2 vezes em complexo.txt. E se você quisesse procurar por uma expressão em qualquer arquivo do diretório atual e de seus subdiretórios, você poderia utilizar a opção -r de recursivo, colocando a expressão do diretório onde você quer procurar, por exemplo, /home/marcos, ou por exemplo, o diretório atual, que é representado por ponto, e aguardar a pesquisa. Vou pressionar Ctrl C. Comando lasso. O comando lasso funciona como o comando cat, mostrando o conteúdo de um arquivo, porém permitindo que você navegue por ele com as setas do teclado e com as teclas page up e page down de forma bastante simples. Veja, lasso complexo.txt. Com as setas do teclado consigo navegar no arquivo. Com a tecla page down, page up, pular a página. E com Q, sair. Outro comando é o comando more. Conhecido pelos usuários do MS-DOS, o comando more é semelhante a less, porém limita-se a apenas correr o texto num único sentido. More complexo.txt. Observe que ele não dá opções de subir o texto, apenas de descer o texto. Para sair eu posso usar Q. Diferente do less, eu posso também usar o Ctrl C. Você verá agora em 2.5
como redireciono a saída de comandos e como combinar o grep, o read e o tail com outros comandos para, por exemplo, filtrar a saída do comando ls. Também irá aprender como criei o arquivo complexo.txt. 2.5 Redirecionando a saída de comandos. No Shell, é possível redirecionar a standard output de um comando para um arquivo ou para outro comando. Vamos começar com o pipe, que permite redirecionar a standard output de um comando para outro comando através da chamada standard input, suportada por comandos como os da seção 2.4. Por exemplo, eu poderia redirecionar a saída da standard output do comando ls para o comando less, assim. ls para o srbin, vamos pegar uma saída bem grande. Vamos redirecionar com o pipe, que é esse sinal aqui, para o comando less. Você já conhece. Veja o que vai acontecer. Agora tem uma exibição do comando ls suportada pelo comando less. Para sair, basta pressionar a tecla Q. Isso também serve para comandos como o grep. Veja, ls/sr/bin, procurando pela palavra gedit. Veja o que acontece. Encontrados comandos que batem com o padrão gedit. Vejamos alguns outros exemplos rapidamente de uso do pipe. Para ver as 5 primeiras linhas do comando ls, podemos combinar ele com read-n5. Para ver as duas últimas linhas do arquivo fstab, podemos utilizar tail-n2 combinado ao cat no /etc/fstab. Bem, agora daqui para frente, você utilizará muito essas fórmulas para encontrar o resultado esperado rapidamente. Ainda há casos onde é preciso redirecionar a saída de um comando para um arquivo. Veja como fazer isso. Basta utilizar o redirecionador maior que, assim. Agora o arquivo ls.txt possui a saída do comando ls. Veja. O que ocorreu acima é que, ao invés do standard output ser mostrado na tela, desta vez ele foi direcionado para o arquivo ls.txt, que podemos confortavelmente explorar com o programa Nano ou com o gedit. Se você quer acrescentar a um arquivo já existente uma nova saída, pode fazer algo como ls/srsbin, que vai causar uma saída diferente. Se eu simplesmente fazer assim, ele vai sobrescrever o arquivo com a nova saída. Então, com o sinal de maior duplo, eu consigo acrescentar ao arquivo esta saída. Uma saída diferente de standard output é a standard error. Por exemplo, se eu digitar um erro ocorreu, dizendo que tal arquivo não foi encontrado. Se eu tentar redirecionar esta saída com repare que a saída escapou e não foi gravada em ls-erros.txt. Para poder então redirecionar a standard error, preciso acrescentar o número 2 encostado no redirecionador, assim. Agora a saída não escapa e é armazenada no arquivo.
Mas não é sempre que você quer redirecionar apenas erros, mas todo o conteúdo de saída do comando, isto é, erros e a saída padrão. Para resolver isso, utilizamos o e-comercial, mas junto do redirecionador, assim. E-comercial, lembre-se, não encoste o e-comercial no comando, pois isto vai jogar ele em background, que tem significado diferente de encostar no redirecionador. Pronto. Se houvesse saída de acerto e de erro, ambas teriam sido redirecionadas agora. Você, é claro, pode combinar tanto o e-comercial quanto o número 2 com redirecionadores duplos, como em ls/usr/bin e redirecionador duplo para acrescentar o arquivo. E pronto. Vou agora, como prometido, mostrar como criei o arquivo de exemplo complexo.txt usando os redirecionadores. Vamos primeiro excluir o arquivo. Utilizei o comando dmeg. O comando dmeg mostra as mensagens que o kernel do Linux vem emitindo desde sua inicialização. Peguei o comando dmeg e redirecionei para um arquivo chamado complexo.txt, que foi gerado. Depois, eu utilizei o comando lspci, que mostra todo o hardware baseado em PCI ou AGP que esteja conectado, bem como vários componentes on-board da placa-mãe. Para que o arquivo não fosse sobrescrito pela saída do lspci, usei o redirecionador duplo, que acrescenta a saída, assim, lspci, redirecionador duplo, complexo.txt. Agora, ao visualizar o complexo, foi acrescentado a saída, comando lspci. Depois disto, para poder ter algo importante a procurar, entrei no arquivo com o nano, usando nano complexo.txt e acrescentei a palavra error32 em algumas partes do arquivo. E pronto, Ctrl X, S, Enter, salvei. Foi assim que criei o arquivo complexo.txt. Comprimindo arquivos no Linux. No Windows é comum trabalhar com arquivos .zip ou .rar. E apesar de ser possível trabalhar com esses formatos no Linux, é mais comum utilizarmos os formatos .tar.gz e .tar.bz2. O comando tar serve para juntar vários arquivos e diretórios num único arquivo, mantendo atributos e permissões. Porém, não pode sozinho comprimir arquivos. A GNU já possuía um programa de compressão chamado gzip, mas que não podia compactar diretórios. Entretanto, por poder compactar arquivos, foi possível unir gzip ao tar, de forma que o tar unia os arquivos e o gzip compactava os arquivos tar. Há também o bzip2, que possui uma compactação mais forte que gzip e depende de tar para compactar diretórios. A diferença entre eles, entretanto, nem sempre compensa, pois o formato gzip é mais portável e já possui uma compressão aceitável, podendo ser aberto por muitos sistemas operacionais e compactadores. Primeiramente, vamos aprender a sintaxe básica do tar para criar um arquivo sem compactação. A sintaxe é a seguinte: tar-c de create, o nome do diretório, que eu vou usar documentos, o redirecionador de saída, maior que, e o nome do arquivo tar, que eu vou chamar de backup de documentos.tar. Ao pressionar Enter, o arquivo backup de documentos.tar foi criado. É possível então aplicar a compressão ao arquivo com
gzip backup de documentos. Estou usando o tab para preencher automaticamente. .tar, vou dar enter. Agora foi criado o arquivo backup de documentos.tar.gz. Outra forma de usar tar é aplicando diretamente a compressão gzip ao arquivo, assim, tar-cz, então é cdcreate, o z da compactação gzip, o nome do diretório e da mesma forma o nome do arquivo agora, porém com a extensão .gz no final. A compressão bzip2 também é suportada e basta trocar o z por j desta forma. Isto pode requerer que o binário bzip2 esteja instalado. Agora vamos aprender a extrair arquivos tar. Um arquivo tar sem compressão pode ser extraído com tar-xf, o nome do arquivo, e acrescenta-se o z para caso o arquivo seja um arquivo terminado na extensão gz, ou acrescenta-se um j caso o arquivo esteja na extensão bz2. O x que foi usado nesses exemplos vem de extrair, por isso esses comandos vão extrair os arquivos tar.gz ou tar.bz2. Como o tar por padrão não mostra nenhum resultado, você pode preferir que ele mostre, acrescentando o parâmetro v de verbose. Desta vez, ele mostra as ações. E a forma mais comumente encontrada na internet suprime o traço, uma vez que o tar pode ser utilizado sem o traço antes de iniciar os parâmetros, assim, ou invertendo o x com o z, que dá a mesma coisa. O que você não pode é tirar o f dessa posição, pois o f deve sempre ficar do lado do nome do arquivo. Agora que já aprendemos um pouco os parâmetros, vamos traduzir esta fórmula da internet de uma maneira bem simples. A primeira coisa que vem à nossa mente é que queremos extrair o arquivo tar. Então a gente vai adicionar o x de extrair e o f de arquivo. Então tar extrair arquivo, né, que f file, arquivo em inglês, então extract file, backup de documentos.tar.gz. Depois a gente percebe que o arquivo ele é compactado, então a gente acrescenta o z de compressão, então zxf. E finalmente o v de verbose para que o tar mostre aquilo que ele está fazendo, tá? Então essa é o segredo dessa forma encontrada na internet. Não tem nem necessidade de decorar, é mais uma interpretação mesmo do que ela faz. Para o BZ2 dá para fazer uma coisa parecida. Então a gente vai colocar o x de extrair para extrair o arquivo tar, o f de arquivo para indicar que a gente está extraindo um arquivo, tá? E no lugar do z a gente põe o j, que está relacionado ao BZ2, e o v de verbose para ele falar o que ele está fazendo. Pronto. Na internet a gente também encontra uma fórmula de criação do arquivo que é feita assim, que é o tar traço c, que é ser e criar, né? Então eles pegam um diretório, geralmente, daí eles fazem uma coisa um pouco diferente. Eles colocam o f, já que é o f de arquivo, do lado do f sempre tem que estar o nome do arquivo,
Então ele já coloca o nome do arquivo que eles querem criar. Que é o contrário, estou criando o arquivo, ok? Acrescenta-se o Z de compressão e pronto. É o mesmo efeito de eu fazer o tar traço CZ que eu mostrei anteriormente. E apesar dessa fórmula que não ser a mais comum, eu gosto dela. Porque primeiro ela tem o traço, que é o padrão dos comandos do Linux. E ela tem o C de criar, então criar, o Z então criar um arquivo compactado do diretório documentos no backup de documentos.tar.gz. Criando links. Links no Unix e no Linux são arquivos que apontam para outros arquivos, diretórios ou setores no disco. Vou começar com o link simbólico, pois é o mais simples de se compreender. O link simbólico aponta para o nome de um arquivo ou diretório e, quando acessado, representa este objeto. Vamos, para este exemplo, criar um arquivo de texto chamado teste.txt, com o conteúdo teste de conteúdo. Vamos agora criar um link simbólico do arquivo teste.txt. Mas para isso, usamos o comando ln juntamente com o parâmetro "-s". Veja como fazer. ln espaço "-s", o nome do arquivo e como destino o link. Agora observe, ao acessar o objeto chamado link que acabamos de criar, veja o que acontece. Ao invés de digitar nano teste.txt, vou digitar nano link. E veja que o conteúdo do arquivo teste.txt foi exibido. Se eu alterar, o que vai acontecer? Ao visualizar teste.txt, ele também foi alterado. Então, o link é uma forma prática de criar itens que apontam para arquivos. Link físico. Um link físico nada tem a ver com a noção de link que a maioria dos usuários tem. Se você não entender este conceito, não se preocupe, pois é pouco usado e está sendo falado aqui mais para esclarecimentos. Um link físico aponta para um setor ou um conjunto de setores num disco. Isto implica, entre muitas coisas, sobre a complexidade de um link físico. E apesar de parecer simples, costuma confundir usuários na prática, mesmo os mais avançados. Para que você entenda o porquê você deve se preocupar com o link físico, vamos criar um agora. Irei criar desta vez do arquivo complexo.txt. Agora não uso o parâmetro "-s para indicar que é um link físico. E eu vou colocar o nome do link que eu estou criando. Aparentemente, não há nada de especial. Ao digitar, por exemplo, getLinkFísico.txt, vemos o conteúdo do arquivo complexo.txt. Veja. Então, aparentemente, nada de especial. Entretanto, o que a gente precisa entender é que o link físico está apontando para os setores nos quais o arquivo complexo.txt estava alocado. Para que você entenda melhor, que tal remover então o arquivo original? Vou remover então o arquivo complexo.txt, que é o arquivo original. Bem, agora que o arquivo original foi removido, você deve estar pensando que o link físico foi quebrado. Mas ao perguntar sobre o conteúdo do link físico, uma surpresa acontece. Então eu vou perguntar agora o conteúdo do link físico. E veja o que vai acontecer. Repare que o conteúdo do arquivo, que já foi excluído,
continua sendo exibido. Isto ocorre porque o link físico não aponta para arquivos, ele aponta para setores. Por isso, quando o arquivo é excluído, o link físico continua mostrando o conteúdo daqueles setores. Uma vez que o processo de exclusão de um arquivo dificilmente envolve a deleção dos setores, mas a deleção apenas do link físico original, ou aquilo que você conhece como arquivo. Isso mesmo, todo arquivo é um link físico, inclusive o arquivo original, complexo.txt. Então, criar um link físico implica criar um novo arquivo que aponte para o mesmo setor de um arquivo já existente. Links físicos, entretanto, não devem ser confundidos com uma cópia, apesar de serem muito parecidos com cópias. Links físicos secundários não criam novas coisas no disco, eles as reutilizam. Links físicos podem ser perigosos ao sistema de arquivos e muito confusos, principalmente se você não tiver certeza do que está fazendo. Portanto, neste ponto, gostaria de deixar um recado. Evite criar link físico. Quando você precisar de um link, use o ln-s, que cria link simbólico, exceto que você tenha certeza do que você está fazendo.